Salve, salve, rapaziada, beleza? Tranquilo? Vamos aqui à segunda parte da aula sobre dinâmica espacial da indústria. Bacana, vamos direto a ela então, sem mais nem menos. Taylorismo e Fordismo. O que foi isso aqui? Ford, Taylor, quem são esses dois, né? O engenheiro estadunidense Frederick Taylor foi quem criou o Taylorismo, vem do nome dele. Ele adotou um pouco de ciência às fábricas, tá? E o Henry Ford, o dono das indústrias Ford, foi quem pegou essas ideias do Taylor e aplicou na prática nas suas unidades produtivas, tá? Então, por exemplo, a divisão de tarefas é de Taylor. Então, quem colocou isso em prática foi o Ford, né? Ao colocar as linhas de produção nas fábricas e cada pessoa fazendo uma partezinha do trabalho. Vamos ver quem eram essas pessoas. Vou abrir aqui o meu PowerPoint. Bom, aqui está o senhor Frederick Winslow Taylor. Tá? É dele essa grande ideia de usar essa ciência nas fábricas, como eu falei. Aqui no texto eu coloquei, ó. Ele começou a cronometrar o tempo gasto pelos trabalhadores em cada uma de suas ações, desde martelar um simples prego até empilhar a caixa, ou seja, todo o processo. O que ele fazia com isso? Ele cronometrava o tempo e fazia com que os trabalhadores eles trabalhassem o máximo possível, 100% de sua produtividade. Por exemplo, ele testava, né, ele dizia que os patrões tinham que testar os funcionários em diversas funções, para que ele pudesse perceber em qual delas aquele funcionário trabalharia 100% da sua capacidade. E qual seria o grande objetivo isso, dele monitorar? Com isso, ele teria trabalhadores que trabalhassem o máximo 100%, que desse o seu 100%. E tendo essas metas mais realistas, não adiantava nada eu querer produzir uma certa quantidade de produtos onde o trabalhador não teria condição de produzir, concorda? Então, com isso você evita, né, o desperdício não só de tempo, mas também de matéria-prima também. Como que isso acabou contribuindo para o trabalho? Então está aqui, ó, a crescente especialização aumentou o grau de alienação do trabalho, ou seja, cada pessoa fazendo apenas uma parte do processo produtivo, então seria apertar uma porca, seria, sei lá, apertar um parafuso. Você deixa o trabalhador mais alienado, ele não sabe nem o que ele está fazendo. De repente ele trabalha numa linha de produção que ele não sabe qual é o produto que ele fabrica lá na frente. Coloca apenas um parafuso, coloca um fio. E outra, a repetição das tarefas acelerava o ritmo de produção, o que compensava o aumento exigidos pelos sindicatos na época. Assim, nessa época do Ford, você já tinha os sindicatos trabalhadores que exigiam salários maiores, não é? Então, uma forma do patrão compensar esse aumento salarial e enganar um pouco o sistema era mexendo, às vezes, até na velocidade da linha de produção, da esteira de montagem. Então, de repente, os trabalhadores estariam trabalhando 20% a mais, produzindo 20% a mais, um exemplo, claro, né? E daria 10% de aumento salarial, que foi aquilo que foi acordado com o sindicato. Quem está ganhando ainda é o patrão, certo? Ao ter 20% de lucro e repassar apenas 10% para o salário do trabalhador. Pois bem, né, isso está bem explicado aqui embaixo, ó, perante toda a organização sindical, ou seja, a criação dos sindicatos trabalhadores. O grande objetivo disso, sem dúvida, era economizar tempo no processo produtivo. Haveria, por meio de tal estratégia, formatos de expansão da mais-valia. O que é a mais-valia? O lucro, aplicada sobre o trabalhador por meio de um maior aproveitamento do seu tempo de trabalho. Aquilo que nós falamos, né? Você aumenta a velocidade da esteira, você atribui serviços repetitivos, o trabalhador fica cada vez mais alienado, né? Ele vai estar preparado apenas para aquele pequena função ali, mas ele está alienado de todo o custo da produção, ele não tem noção do que ele produz. E aí essa crítica é bem feita nessa charge aqui, ó. Repare, você tem a produção, a riqueza que é produzida por esses trabalhadores, no caso aqui representado por esse trabalhador, por esse operário aqui, mas que desse total de riqueza,
o que cabe a eles é uma pequena, uma ínfima parte. Então isso aqui é essa mais-valia, esse lucro aí, da onde vem essa riqueza toda, vem da superexploração da força de trabalho. Continuando, temos aqui, né, o clássico modelo de industrialização que foi o Fordismo. Henry Ford, ele dizia o seguinte, né, a produção em massa requer consumo em massa. Então, essa repetição do trabalho, né, esse trabalhador fazendo a mesma coisa, levaria, na verdade, a uma produção muito mais próxima, né, da perfeição quanto ao custo-benefício. Você vai ter uma produção muito maior com salários pagos, salários baixos, né? Mesmo que o salário seja um salário bom, a produção das mercadorias é muito maior, o lucro é muito maior, certo? Então você tem aí um trabalho alienado, mas uma produção em massa, em grande quantidade. Então, para esse modelo de produção, né, ela passa a ser usada praticamente em todos os setores. Então, não vamos falar que Fordismo só aconteceu nas indústrias Ford. Não, o Fordismo foi um modelo de produção. Esse modelo de produção em massa, esse modelo de produção em série, era muito comum você encontrar enormes estoques nas fábricas. Hoje isso não cabe mais, né? Enorme estoque hoje na fábrica significa um enorme prejuízo, está parado lá a mercadoria, você não pode produzir em massa. Quando você olha essa linha de montagem do Ford T, hoje em dia não tem como. Eu só via carro preto aqui, ó. Então, olha essa imagem aqui, ó. Esse é o Henry Ford, certo? Esse é o famoso Ford T. A imagem aqui está melhor. Mas uma coisa muito curiosa dele é essa frase aqui, ó. O cliente pode escolher a cor que desejar, desde que seja preta. Vocês têm no material de vocês a polêmica do carro preto. Qualquer cliente pode ter um carro pintado da cor que quiser, desde que seja preto. Por quê? Já meu aluno já aprendeu aí sobre a famosa taxa de albedo, certo? De acordo com a taxa de albedo, as cores mais escuras, elas têm uma capacidade de retenção maior de luz. Então, o que nós estamos falando? A cor escura, está aqui, ó. A tinta de cor preta é aquela que absorve maior quantidade de calor, o que na prática significa que ela possui uma secagem mais rápida. Se nós estamos falando do Henry Ford que queria ter, né, uma produção rápida, então você tem um carro que seque mais rápido, ele está pronto mais rapidamente para a venda. Olha só, ele aperfeiçoou a teoria taylorista, introduzindo artifícios cuja necessidade somente a observação prática poderia provar. Ou seja, o Taylor, né, ele criou toda aquela questão da ciência, vamos fazer isso, mas na prática, né, tinha algumas coisas que tinha que melhorar. E no caso do Ford, foi essa implantação, a principal delas, a implantação da linha de montagem, ou seja, a famosa esteira de produção. O Taylor dizia, olha, temos que testar, temos que alienar, temos que provocar a divisão de tarefas. E o Ford melhorou essa ideia ao estipular a criação da famosa esteira de produção. O trabalhador não tem que ir buscar peças, o carro vai passando por ele e ele vai colocando aquela peça ali. Então você tem aqui uma produção em massa, né? Você tem uma padronização, ou como a gente chama também, estandardização. O que é isso? Você provocar a produção de produtos únicos, iguais, modelos estándar, né? Os modelos, os básicos. Isso aí você vai ter você não tem que parar a produção, você não tem que parar a máquina para trocar, por exemplo, a cor da tinta. Não vai parar. Então você vai ter produção em massa. Eu quero um carro que tenha alguma diferença do outro. Não tem, aqui era tudo carro preto, tá? Era o modelo fordista da época. Lógico que logo mais à frente a gente vai ver que esse modelo não vai aguentar. As pessoas vão querer que suas necessidades sejam atendidas. Então tá aqui, ó, aquilo que eu falei do que o Ford queria, né? Essas ideias dele era simples. Ele era um empresário, ele queria o quê? Ele queria o consumo em massa. Então, produção em massa precisa de consumo em massa. E como é que você estimula o consumo? A ideia do Ford era muito boa, tá? O Ford, ele percebeu
que se ele pagasse bem os funcionários, o funcionário ia gastar. Mas isso tinha que ser colocado em prática em todos os setores. O padeiro tinha que pagar melhor o seu funcionário, o dono do mercado tinha que pagar melhor o seu funcionário, o dono da farmácia tinha que pagar melhor o seu funcionário, porque todos esses funcionários ganhando bem comprariam mais produtos, comprariam mais pães, comprariam mais remédios, né? E esses farmacêuticos, esses padeiros, donos de loja iam ganhar mais dinheiro porque o consumo está aumentando e eles automaticamente iriam trocar, por exemplo, o seu carro mais rápido, e era isso que o Ford queria, né? Então o pagamento de salários, né, essa melhor remuneração dos salários seria uma coisa boa para todos. Então aqui está escrito aqui, ele já era capaz, por exemplo, de perceber vantagem em remunerar melhor os trabalhadores. Uma dessas vantagens bastante evidenciada na visão dele era o quê? A manutenção de um mercado consumidor, condição fundamental à saúde do sistema de produção em massa. Ou seja, se você quer produzir em massa, produzir, ou seja, lucro, você tem que ter a população consumindo. Não adianta você produzir em massa se não tiver um consumo em massa. Essa remuneração, então, satisfatória, né, lógico, permitiria sim que os trabalhadores aí comprassem os salários que ajudavam a produzir. Que os trabalhadores comprassem os produtos que ajudavam a produzir. Sim, todo mundo ia produzir mais, desde que isso fosse passado. Tá? Para isso acontecer, todos os setores tinham que incorporar essas ideias do Ford. E aí é que entra um problema, porque o mundo todo não é igual. Então está aqui embaixo, olha, seria necessário que tal pensamento se expandisse para os demais mercados, além do automobilismo, ou seja, todos os setores teriam que ter essa mentalidade de pagar bem, né, pagar salários justos para que os seus funcionários consumissem, e isso seria como se fosse uma circulação de capitais, né, entre os setores. Motivados pelo objetivo de expandir os lucros e salvaguardados pelo modelo liberal de economia, muitos industriais se mostraram receptivos. Sim, o que o Ford fez. Muitos empresários botaram isso em prática. Só que muitos deles não pegaram toda, né, não pegaram toda a lógica do Henry Ford e colocou isso em prática. Pegou alguns pontos. Gostei disso, não gostei disso. Gostei desse negócio de alienação do trabalho, mas não gostei desse negócio de pagar salários justos. Por isso que eu falei que isso não vai dar certo no mundo inteiro, né? Nós temos países desenvolvidos, temos países em desenvolvimento, então não vai ser uma lógica isso acontecer. Por quê? Qual é o principal ponto do problema? As economias não são iguais. É simples. Está aqui no material, a raiz do principal ponto fraco do Fordismo, a fragilidade das estratégias globais de estímulo ao consumo. Isso é muito frágil. Tá? Os mercados são diferentes, processos históricos, momentos históricos aconteceram que ou fortaleceram um lado ou enfraqueceram o outro. Uma prova nós podemos perceber no que provocou a crise de 29. O que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos aqui antes de 29, nós tínhamos uma Primeira Guerra Mundial, onde no primeiro momento, né, o grande vencedor, economicamente falando, claro, o grande vencedor a gente tem nos Estados Unidos. A guerra acontece na Europa. Então, durante a guerra, né, entre 1914 e 1918, os Estados Unidos ganhou muito dinheiro, porque o conflito acontecendo na Europa, né, o cenário do conflito sendo lá, aquelas indústrias nos Estados Unidos vivenciaram um surto de industrialização fantástico, né? A produção em massa. Então, porque tinha um mercado consumidor além deles, ainda tinha um mercado consumidor europeu que comprava tudo isso que vinha dos Estados Unidos, né? Então podemos dizer que sim, a Primeira Guerra Mundial aí, né, já que os países europeus tiveram uma perda significativa aí, os países europeus, eles compraram muitos produtos dos Estados Unidos. Então, para o Ford, para o Fordismo nos Estados Unidos,
ele foi um espetáculo, né? As indústrias tiveram a sua produção duplicada, porque você tinha não só o mercado do próprio Estados Unidos, né? Mas como você tinha o mercado europeu também. Então está aqui, ó, essa imagem diz tudo, ó, o antecedente, né? Antecedente da crise de 29, não se esqueçam, tá? O que antecede a crise. Primeira Guerra Mundial. O mercado norte-americano se aquece para abastecer a Europa. Então as fábricas, né, de vento em popa, produzindo bastante. Tá? Então produzia-se não só para atender o mercado estadunidense, mas para atender também o mercado europeu. Ok. Acaba a guerra. Qual foi o lado bom do fim da guerra? Simplesmente acabou a guerra, né? A questão mesmo de vai parar aquelas mortes, né? A questão do ser humano, vamos dizer assim. Mas economicamente falando, vai ter um processo econômico acontecendo, um pequeno curso. Porque imagine o seguinte, o conflito acaba na Europa, acontece a reconstrução da economia europeia. Então agora as empresas dos Estados Unidos vão voltar a ter concorrentes, concorda? Essa concorrência que acontece no pós-fim da Primeira Guerra Mundial é que vai levar a problemas dentro dos Estados Unidos. Então está aqui, ó. Embora seja virtualmente unânime, a produção industrial sofreu severas perdas após o término do conflito. A reconstrução da indústria europeia apresentou concorrentes aos Estados Unidos que até então estavam soberanos. O que vai acontecer? Muitas fábricas nos Estados Unidos que compraram mais matéria-prima, compraram mais máquinas, contrataram mais profissionais, eles vão ter problemas, porque agora aquele mercado europeu, né, vai passar a comprar os produtos deles. Durante a guerra, eles tinham que comprar os produtos estadunidenses, claro, mas depois eles têm que recuperar sua economia. Vai ficar dependente dos Estados Unidos até quando? Não tem como. Aqui, ó, já em meados da década de 20, o aumento da capacidade produtiva global superou o ritmo de consumo imposto pelos fordistas. Sim, você tem aqui, né, as empresas na Europa já voltando a funcionar, o consumo, né, já vai começar a ser local, dos produtos vai ser local, então você vai ter uma retração da economia global para os produtos dos Estados Unidos. Isso aí é fato. Adiciona-se a isso mais dois fatores: a resistência dos industriários em transferir ganhos aos trabalhadores. Então vai ser uma série de problemas. Você tem as outras indústrias passando a funcionar, certo? Das outras regiões da Europa. Outra, nem todos os industriários, nem todos os empresários quiseram repassar salários justos para os seus trabalhadores. Vai ser um acúmulo de coisas. Aqui, interligação financeira que a economia global já possuía. Tudo isso provocou uma crise global de subconsumo. Você tinha um subconsumo, o consumo estava baixo, em relação a quê? A uma superprodução que foi colocada em prática. O que você vai ter? A crise, que foi motivada pela recuperação europeia e pela retração do mercado norte-americano. E como que você tem retração do norte-americano? É simples. Muitas empresas nos Estados Unidos começaram a quebrar. Começando a quebrar, não tem salário, não tem emprego. Muita gente desempregada. Então você junta tudo isso. Você junta a recuperação do mercado europeu, você junta aquele montão de falências que começa a acontecer nos Estados Unidos. O consumo não estava tão alto assim, se você colocar em comparação com a produção. Você tinha consumo elevado, sim, mas você tinha uma produção que era maior do que esse consumo, que não deu conta de consumir todos os produtos fabricados. Então está aqui, ó. A característica da superprodução associada à dispersão do consumo entre vários concorrentes fez despencar as ações das empresas. Claro, certo? Vários concorrentes do mundo afora. Esse contexto provocou uma enorme onda de falências e a crise generalizada em 29. A conjuntura recessiva gerou desemprego, ou seja, isso aqui vai virar um ciclo, porque menos emprego, menos consumo, menos estoque, menos lucros. Se você não tem tantos lucros, você demite alguém. Isso aqui fica uma ciranda, um alimentando o outro.
Essa retração do mercado consumidor provoca o quê? Menor produção. Você tem menos lucros. Isso aqui é uma ciranda, que parece impossível. E por que isso aqui aconteceu? Faltava o quê? O que estava acontecendo? O que acontece se o consumo estiver em alta? Vem o quê? Uma coisinha chamada inflação, não é? Porque imagine você como um empresário. Você passou um tempo sem vender. Aí de repente as pessoas começam a comprar o seu produto. O que você vai fazer? Você vai aumentar um pouquinho o valor do seu produto, porque você passou um bom tempo sem ganhar nada, concorda? Então você aumenta o valor do seu produto um pouquinho. Aí o teu fornecedor de matéria-prima, que também passou um bom tempo sem vender muita coisa, e aí não adiantava nada ele querer aumentar o produto da matéria-prima para você, vendo que você agora está vendendo mais, e portanto você aumentou um pouquinho o preço do seu produto para ter seu lucro, ele também vai querer, correto? Porque ele vai falar para você, olha, que bom que o mercado aqueceu, não é? E voltamos a vender, só que eu tenho que ter uma recuperação das minhas perdas também, então eu vou aumentar um pouquinho. Isso vai desencadear um processo de inflação muito grande. E para que isso não aconteça, tem que ter lei. Vai ter que ter alguém controlando isso aí. Porque os próprios empresários vão ver que falta essa lei. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de um pós e um antes crise de 29, correto? O que nós tínhamos antes? O que nós não tínhamos antes? Uma lei que impedisse isso. Porque nós estávamos vivenciando que modelo econômico? Nós estávamos vivenciando um modelo liberal. Era esse liberalismo econômico que nós falamos na aula passada, que com a crise de 29 mostrou-se falho. Então o que nós vamos ter agora? Uma nova ação tendo que acontecer. O governo tendo que agir para tentar recuperar a economia. Ou seja, nós vamos estar falando de um modelo onde o Estado é atuante. Ele vai chegar para esses liberais e vai falar, olha, vocês não podem ficar sozinhos. Está provado que essa liberdade não foi boa, causou aí a retração das economias. Olha a crise global que aconteceu em função, né, dessa crise que começa nos Estados Unidos. Então, é aqui que aparece esse estado de bem-estar social, na figura do Sr. Keynes, John Maynard Keynes. É ele que vem no rebote dessa crise de 29 para mostrar para o mundo que essa liberdade não poderia ficar. Tem que ter uma alimentação prática desse liberalismo econômico aí, porque desse jeito que está, não dá para ficar. Então diz aqui, ó, o pretexto da livre concorrência já havia se tornado um argumento de reprodução de práticas monopolistas por parte de empresas, o que gerava problemas socioeconômicos. A ausência, aqui está, ó, a ausência de regulamentação do Estado passou a ser vista como a grande responsável pela permissividade a práticas que seriam individualmente lucrativas, mas que coletivamente seriam nocivas. Na coletividade isso não poderia acontecer. Então nós temos aqui, né, se nós tínhamos o Adam Smith como o pai desse liberalismo econômico, nós vamos ter o John Maynard Keynes, que está aqui, como sendo aquele que vai ser o grande exponencial dessa mudança, né, desse modelo de bem-estar social, desse modelo do governo resolvendo os problemas. Teoria econômica, o keynesianismo é a teoria econômica do século XX, baseado nas ideias do economista John Maynard Keynes, que defendia a ação do Estado na economia com o objetivo de atingir o pleno emprego. Quais foram os principais momentos em que o keynesianismo foi usado? Foi usado na história, principalmente durante as crises que aconteceram no século XX. Nos Estados Unidos, foi a doutrina econômica que deu suporte ao plano New Deal do presidente Roosevelt. Para vocês terem ideia, né, o Roosevelt, se cair em provas de concurso, prova de Enem, nunca esqueçam, é Franklin Delano Roosevelt, né, o presidente que
lidera esse modelo de bem-estar social nos Estados Unidos pós-quebra da Bolsa de Valores, né? Naquele momento foi chamado da Grande Depressão. Nos países europeus, cujas economias também estavam estraçalhadas no final da Segunda Guerra, também recorreram aos fundamentos do keynesianismo para tirar suas economias da crise. Nessa situação, era de fundamental importância a interferência do Estado como fonte de promoção de desenvolvimento econômico e social. Então, a gente percebe aqui que no Brasil, quem é que vai ser a figura desse modelo de bem-estar social? Getúlio Vargas. Getúlio é no país o que Franklin Delano Roosevelt foi nos Estados Unidos. É tão importante a figura desses homens que quando a gente fala aqui em Getúlio Vargas, nós vamos falar em quê? Em um modelo de governo populista. Então esse modelo vai ter uma boa aceitação na população. Porque com a crise de 29 nós tivemos ali falências, né? Pessoas desempregadas. O governo, o Estado, ele toma conta. Então, o que ele faz para recuperar a economia? Ele começa a fazer um repasse de verbas do governo para a população, né? De verbas indiretas, vamos dizer assim. Um grande exemplo disso é a criação, por exemplo, aqui no Brasil, né, das leis trabalhistas, 13º salário, carteira de trabalho, né, obrigatoriedade da carteira de trabalho para dar certa segurança ao trabalhador, né, salário família. Olha só o dinheiro, o repasse que já começa a acontecer desse dinheiro. Isso para quê? Para aumentar o consumo, né, para aumentar o poder de consumo da população. É lógico que essa população vai aceitar tranquilamente esse modelo aí, ok? Então, engraçado essa charge aqui, né? Esse dilema da relação entre a economia e o Estado. No primeiro momento, basta a intervenção do Estado na economia, não querem. Então, uma prática liberal. Mas de um outro modelo, quando o bicho está pegando, você vê aqui, pelo gráfico, em ritmo de crescimento econômico, não queremos o Estado na economia. Mas quando você tem época de crise, basta a intervenção do Estado na economia, ou seja, nesse momento nós fizemos besteira, e aí vê-se a besteira aqui como sendo a crise de 29, vamos sair e deixa o Estado tomar conta, é ele que vai segurar essa onda toda aí, né? Então está aqui, defensores de uma política de intervencionismo ficaram conhecidos como quê? Como os keynesianos, que são aqueles adeptos do Keynes. Pensavam ser papel do Estado por medidas diretas e indiretas, ou seja, a intervenção do Estado através de leis, para poder mitigar ou diminuir os efeitos colaterais desses ciclos, dessa crise toda que aconteceu. Agora, lógico que existem aqueles que são a favor e existem aqueles que são contra, tá? Porque no período de ascensão, e essa charge ela está aqui, está intrínseca aqui, a ideia de ciclo econômico é bastante simples. Existem períodos de ascensão e período de recessão, ou seja, ascensão e recessão. Nos períodos de maior prosperidade, estamos falando aqui da primeira parte, em geral as ideias liberais se tornam mais populares. Por que o Estado deveria ficar fora? Porque ele restringe as possibilidades de lucro. Então, os liberais não vão gostar do papel do Estado. Então, o que acontece aqui? Para se evitar isso, vai ter que ter leis. É aqui que a gente fala, no modelo atual que nós estamos, do neoliberalismo, é essa função aqui, tá? O país, ele restringe a possibilidade de lucro para impedir uma inflação, impedir uma crise, o que não aconteceu em 29. Então é dessa forma que o Estado age. Ele cria barreiras protecionistas, leis trabalhistas, tudo para defender o trabalhador, para impedir aquela quebra. Então são dois modelos diferentes. Em época de recessão é o contrário. Em época de recessão, o governo tem que atender às necessidades dos empresários, justamente para evitar também o desemprego, certo? Você tem que provocar a criação de empregos, possibilitar recursos financeiros para os empresários. Então, é essa a ideia aqui, essa discussão aqui. Com base nessa dualidade de momentos e respectivas inspirações, vivemos uma divergência que atravessa séculos, né? Ou seja, de um lado você vai ter aqueles adeptos
ferrenhos de um Estado forte, e a gente tem visto isso aí atualmente no nosso país, não é? Nós temos aí um modelo aí econômico aí que tem de um lado, né, pró-governo e tem um lado da oposição. Nós temos claramente nesse momento no nosso país isso acontecendo, né? Os defensores do Estado interventor, não é isso? E nós temos também do outro lado aqueles que defendem o quê? A privatização, que o Estado não tenha que se meter tanto na economia, né? Deixa a economia fluir. Então, exatamente aqui, ó, nos momentos de crescimento, ocorre uma intensa privatização de lucro. Nos momentos de recessão, ocorre uma socialização das perdas. É aquela velha fábula da raposa e do galinheiro, não é? Cadê? Onde é que está isso que eu vi aqui? Está aqui embaixo. Quando a raposa se encontra de prontidão ao lado do galinheiro, é ela uma eterna defensora da liberdade de circulação. Certo? Não, deixa a galinha circular à vontade. Mas ao se ver de frente com o caçador, ela subitamente passa a cobrar do Estado a demarcação das reservas ecológicas. Fantástica essa frase aqui de Pierre Lemieux, acho que é assim que fala. Do momento você vai defender a presença do Estado como interventor, e outra hora você vai querer que ele não esteja ali. Como o período de pós-29 foi caracterizado pela busca de recuperação, é compreensível a feição momentânea pelas ideias intervencionistas, aquilo que eu falei. Vamos aceitar o governo chega, o governo vai resolver isso aí. Basicamente, o papel do Estado vai ser o quê? O papel dos defensores desse Estado forte vai ser para que esse Estado forte, eles criem mecanismo para viabilizar o consumo. E como é que você viabiliza o consumo? Você dando à população, né, uma renda melhor. E aí vem aqui, ó, essas políticas sociais aumentariam a renda que os trabalhadores disponibilizariam para o consumo. Então tá aqui, ó, condições sociais boas através de quê? Salários indiretos. Isso vai acontecer o quê? Qual é a consequência disso? Maior consumo. Ok. Então tá aqui, ó. Mesmo sendo isso muito caro a sua manutenção, essas políticas se mostraram eficazes naquele período. Mas isso não vai se sustentar, né, se o governo bancando toda essa riqueza. O que nós temos no nosso país? Nós temos um Bolsa Família. Isso é essas práticas sociais, certo? São essas políticas de ajuda sociais. Mas a pergunta que fica é: até quando o governo consegue segurar isso aí? Porque virou salário, né? Uma política de ajuda que é para sempre agora. Esse é repasse de verba federal, né? Isso é tudo bem, é a condição social, mas muita gente critica, né? Muita gente fala: olha, esse dinheiro sai do meu bolso, eu trabalho a beça, e tem muita gente que não recebe nada. Então deveria ser práticas sociais temporárias, né? Vamos dizer assim, emergenciais. Mas acontece que para muita gente faz dessa ajuda, né, do Bolsa Família um salário, e aí não vão trabalhar. Volto a dizer, você vai ter gente defendendo e gente que é contra. Esse modelo então ficou conhecido como modelo de bem-estar social. Nos Estados Unidos foi chamado de welfare state, que colocou o país numa época de grande crescimento, que foi a Era de Ouro, nessa era de grande crescimento econômico. Então parecia fácil demais. Basta o Estado, né, agir como interventor, provocando esse bem-estar social e garantindo a estabilidade financeira do trabalhador, que vai dar tudo ok. Cabia ao trabalhador comprar. Exatamente isso que era o objetivo dessas políticas. Alguma coisa vai dar errado. E esse alguma coisa, ele chega com as mudanças do século XX. Nós temos aí um pós-segunda guerra, que a gente tem que analisar até um pouco do pré-guerra, né? O antes da guerra. Não podemos esquecer que já lá durante a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos aí uma Revolução Russa. 1914, 1918 foi a Primeira Guerra Mundial,
mas a Revolução Russa foi em 1917. Ou seja, já teríamos ali um novo modelo de organização política, que era o socialismo, né? O Estado forte, um Estado que assumia todos os meios de produção completamente diferentes do modelo dos Estados Unidos, né? Enquanto você tinha os Estados Unidos com um liberalismo econômico, onde o Estado não se metia em nada, do outro lado nós tínhamos uma Rússia que o Estado, né, assumia o total controle dos meios de produção. São duas coisas completamente diferentes, né? Uma economia completamente capitalista e do outro lado uma economia planificada, né, de tudo sendo controlado. Duas coisas completamente diferentes. Ainda nessa primeira metade do século aí, a guerra começa a provocar essas mudanças, né? De um lado você tinha os países europeus, estavam em conflitos, né? Você tinha o Japão, mas o que nós temos se apresentando como estados fortes, né? Nós temos os Estados Unidos, nós temos a União Soviética, nós temos uma França, nós temos uma Inglaterra e temos uma Alemanha nazista ainda. Nós temos a Alemanha nazista, uma Itália de Mussolini, que se fecham num bloco, né, de países que querem ganhar o que os outros ganharam, só que parece que chegaram tarde nessa repartição, que é a Alemanha, que é a Itália, que é o Japão, que entra em conflitos, né? Porque aquele período de colonização já passou, daquele tipo de colonização já passou. Mas a Alemanha, a Itália e o Japão ainda querem uma fatia desse bolo. Então vai se detonar aí essa Segunda Guerra Mundial. Não esqueça que a Alemanha, então, completamente revoltada por ter pedido a Primeira Guerra, vem bem com aquela ideia de revanchismo, principalmente no pós-crise de 29, né? Porque aquele modelo econômico dos Estados Unidos mostrou que foi um fracasso, vamos dizer assim. Então esse revanchismo da Alemanha ganha força principalmente por causa disso aí também, tá? Essas áreas de influência começam a ser traçadas, né? Então você vai reordenar completamente esse poder e a produção mundial. E o que ficou claro aí bem com a Segunda Guerra Mundial aí? Uma clara divisão entre capitalistas e socialistas. Não podemos esquecer que a própria Guerra Fria, ela provocou outras mudanças. Exemplo, África. Como é que fica a África e algumas regiões da Ásia, né? Eram regiões que eram controladas por potências europeias, que com essa divisão do mundo entre capitalistas e socialistas, você vai ter uma grande pressão por parte dos Estados Unidos para que aquelas potências europeias saíssem da África. A própria guerra mostrava essa dicotomia muito forte aí. Como é que nós estamos lutando contra uma Alemanha por ela estar invadindo países, e países estão invadindo a África, mantém colônias na África? Isso aí não cabe, isso aí não existe. Então houve essa pressão também, certo? Isso abalou muito essa relação de poder, de área de influência aqui. A disputa por novas áreas de influência, o que vai fazer acontecer? O Brasil, nesse jogo aqui, o Brasil é um excelente exemplo para isso. Nós fomos aliados dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham que fazer de tudo, não só os Estados Unidos, tá? Algumas outras potências europeias, tinham que fazer de tudo para que se mantivesse esse capitalismo e que nós não fôssemos, vamos dizer assim, atraídos pelo poder da força do socialismo. O que nós precisávamos? Qual era o grande objetivo de Getúlio Vargas? A industrialização do Brasil. E o que aconteceu pelo mundo afora? Muitas unidades industriais desses países europeus, dos Estados Unidos, começaram a ir para países periféricos. Era uma forma de você fazer uma compensação, né? Era uma forma de você manter essa área de influência. Então, nada de graça. Aqui a gente pode muito bem perceber isso aqui, ó. A disputa por novas áreas de influência fez com que investimentos econômicos dos países centrais buscassem desconcentrar seus esforços em direção ao mundo periférico. Claro, né? A figura das multinacionais se tornou bastante comum, sobretudo na segunda metade do século XX. E o que eles queriam? O que essas indústrias queriam? Tudo que nós já falamos, né?
fatores locacionais, como mão de obra barata, disponibilidade de recursos naturais, fonte de energia barata. Tais empresas redefiniam a divisão internacional do trabalho. Como assim? Se antes o país era meramente exportador de matéria agrícola, nós vamos ter agora também ele sendo exportador de produtos com certa tecnologia. Tá? Então, aqui no Brasil, por nós recebermos essas indústrias após a Segunda Guerra Mundial, não só o Brasil, mas como outros países também, passaram a ser chamados de países de industrialização tardia. Tá? Muitos países asiáticos que receberam também, eles passaram apenas a produzir, né? Houve aquela divisão setorial, né? Houve uma desconcentração do processo produtivo, onde muita coisa foi fabricada naqueles países do Oriente, né? Por terem salários extremamente baixos, eles passaram a ser chamados como plataforma de exportação aqui. Produzia lá, mas era apenas para poder exportar para outras regiões. Nesse cenário no pós-Segunda Guerra Mundial, por essa briga, por essa luta, né, por manter a área de influência, o que os Estados Unidos vai fazer? 2 planos de ajuda econômica, conhecido como o Plano Marshall e o Plano Colombo. Então, para os Estados Unidos, no pós-guerra, né, até aqueles que foram inimigos deles, eles cresceram. Tá? Eles demonstraram uma capacidade de recuperação fantástica. Né? Olha o Japão, olha a Alemanha. Para manter essa área de influência, os Estados Unidos mandou muito dinheiro. O Plano Marshall foi aquele plano de ajuda econômica dada para a reconstrução europeia, inclusive para a Alemanha. Não esqueçam, a Alemanha Ocidental, tá? A Alemanha Oriental, que ficou ainda sob domínio do regime socialista, não recebeu esse dinheiro do Plano Marshall. Mas vamos dizer, a Alemanha pegou esse dinheiro e investiu pesadamente na reconstrução da sua indústria, principalmente da educação. Mesma coisa aconteceu com o Japão com o Plano Colombo. Essa reconstrução, né, de todo o aparato da indústria e da educação fez com que esses países passaram a produzir produtos com ótima qualidade, tá? Completamente diferente, mudando aí esse cenário. Vão dar a eles uma recuperação na economia fantástica. Tá aqui, priorizar a alocação desses investimentos que chegaram com o Plano Marshall e o Plano Colombo, tá? O Plano Marshall, volto a dizer, para a Europa Ocidental, e o Plano Colombo para aquele mercado asiático ali. Não foi só o Japão, principalmente o Japão recebeu investimentos, né? Porque os Estados Unidos tinham muito medo que o Japão se tornasse socialista. Aquela história, né? Lutaram contra o Japão, arrasaram economicamente o Japão e depois ajudaram eles na sua reconstrução. Então eles investiram pesadamente no setor de educação, ciência e tecnologia, a fim de recuperar a importância econômica. Então nós estamos vendo aqui, né, o surgimento de uma concorrência maior ainda para os Estados Unidos. Então está aqui, qual foi a principal consequência para os Estados Unidos? Essa perda, né, de importância geopolítica, vamos dizer assim. Os anos 70 trariam uma lição amarga para a geopolítica dos Estados Unidos. Com os novos velhos concorrentes reconstruídos, ou seja, Alemanha e Japão principalmente, era necessária uma enorme dose de inovação. Por quê? Porque muitos produtos desses, principalmente japoneses, vieram com a inovação tecnológica. Então os Estados Unidos, vamos dizer assim, ficou meio que para trás do ponto de vista da tecnologia, pelo amor de Deus, né? Aquele modelo de produção do Ford não cabia mais não, tá? Porque os produtos vindo do mercado japonês eram produtos muito melhores e que o consumidor acabava sendo atraído por essa inovação. Então os Estados Unidos vai deixar de lado isso aqui, tá? Ainda mais que olha aqui, anos 70, nós temos uma crise do petróleo em 73 e nós temos uma crise econômica em 79. Só para a gente lembrar, a crise do petróleo em 73 veio basicamente por causa de conflitos entre o mundo árabe e Israel, quando os Estados Unidos se mete ali, guerra do Yom Kippur. Tá? Em 1979, nós temos também uma outra crise econômica, agora provocada principalmente pela Revolução Iraniana. Não esqueçam disso. Quando o Irã, né, passa a ter a liderança do Ayatollah Khomeini, e aí ele diminui a produção de petróleo, temos aqui
uma guerra que vai acontecer no ano seguinte entre Irã e Iraque. Então, 2 crises econômicas que mostram muito bem que aquele modelo de produção fordista não estava dando mais conta. Tanto que está aqui, o estado de bem-estar social também, o governo tomando conta de tudo, já era insustentável. Está aqui, pela falta de recursos para manter uma máquina estatal cara. Aquilo que eu falei, gastava-se muito dinheiro. Então, esse modelo de bem-estar social vai começar a sofrer drasticamente nessa época, que é quando surge na Inglaterra Margaret Thatcher, que vem aí com seu neoliberalismo acontecendo. A hegemonia econômica dos Estados Unidos estava ameaçada pela concorrência asiática alemã, que trazia produtos renovados, como eu já falei. O mundo passa a viver essa inovação tecnológica, que a gente vai chamar de terceira revolução industrial, que tem uma mudança fantástica aí. Esse Fordismo deixa de ser, e aí a gente começa a ver agora a liderança aí de um modelo que é o toyotismo, né, onde os japoneses vão dizer o seguinte: a produção em massa não dá, vamos produzir apenas o necessário, né, apenas no tempo certo, o famoso just in time, acontecendo aí uma mudança completamente diferente, né? Nós temos agora a qualificação da mão de obra, e quando antes nós tínhamos o quê? Nós tínhamos uma alienação. O Fordismo era uma alienação. Os setores que vão se destacar, com certeza, os setores da informática, da robótica, fruto de todo o pioneirismo, tanto dos alemães quanto dos japoneses, como nós já falamos aqui. A grande transformação acontece também para o setor de telecomunicações. É a famosa revolução técnica, científica, informacional, certo? Esse novo meio que a gente já falou. Se antes a Primeira e a Segunda Guerra Mundial começaram, né, eram o famoso meio técnico e científico, agora com a Terceira Revolução nós estamos falando do meio técnico científico, que passa a ser também de informacional. A ciência e a tecnologia, né, passam a comandar o ritmo das mudanças e da obtenção de lucros no mundo inteiro. Então, o que a gente vê de grande mudança aí? Nesse mundo globalizado, a interligação de computadores torna possível a transferência de milhões de dólares em questão de segundo entre diferentes países. Então, toda essa mudança acontece com essa terceira revolução industrial, certo? O tráfico de capitais, de pessoas, né, de produtos, isso ganha uma força muito maior. Tá? Essa tecnologia, né, vai exigir cada vez mais uma mão de obra cada vez mais forte, mais qualificada, né? As pessoas tendo que se qualificar. Hoje as leis são completamente diferentes. A indústria passa a contar com a possibilidade de comandos à distância, ou seja, a unidade fabril pode ter saído junto daquele país que é sede, mas o comando não, certo? As sedes continuam lá. A gente tem aqui, como já falamos, a fragmentação desse processo, que aumentou mais ainda. As indústrias passaram a buscar locais que apresentassem fatores locacionais, de tudo isso que já foi falado, né, o que possibilitou essa desconcentração do processo de produção. E aí, lógico, né, os centros, o que restou para aqueles países sedes? O setor terciário. As fábricas saíram, foram para outras regiões, e aí nós temos um processo de terceirização, que foi você passar a ter o setor terciário como grande força. A Europa hoje é o setor terciário que tem força. Aí estamos falando aí de turismo, né, comércio. Atendendo ao aspecto fabril, a crise 29 tinha mostrado as fraquezas no modelo de produção fordista. Sim, linha de produção em massa, geradora de estoques, aquilo tudo que eu já falei isso aqui, certo? Muda-se então para o toyotismo, como eu expliquei. Só vale a pena ver de novo, né? Principal palavra-chave agora é flexibilidade. O que é essa flexibilidade? Você permitir que você faça mudanças na sua linha de montagem. Você tem que estar completamente ligado com o mercado consumidor. A produção tem que estar ligada com a venda. Você tem que produzir aquilo que é vendido e não produzir em grande quantidade. Você não vai produzir um monte de produto achando que o mercado consumidor vai querer comprar aquilo. Não, você tem que atender o interesse dele. O que vocês querem comprar? Por isso que está aqui, ó. Além disso, essa flexibilidade garante a chance de realizar pequenas mudanças na produção ao longo do tempo. Se, de repente, você está fazendo um carro, a população quer que eu coloque ali
um compartimento para colocar a bolsa, colocar batom, não sei, alguma coisa assim. Então você tem que estar tendo condição de atender esse mercado consumidor, tá? Porque senão ele vai ficar saturado de você. Essa história, né, desse modelo da Toyota aqui, a combinação aí, você tem a combinação da produção com o consumo aí. Aqui fala sobre aquela questão do just in time, certo? Os grandes estoques não mais são aceitos, isso assombra industriários com risco à saúde da empresa, e aí passou a ter o just in time, que é comprou, vendeu, produziu, certo? Ó, você vai produzir de acordo com a demanda, você vai ter manutenção de estoques mínimos, tá? Com isso você reduz drasticamente a possibilidade de uma crise econômica acontecendo. Aqui está o que eu falei há pouco, né? No final dos anos 70, aí, por causa daquelas crises todas, chegando ao governo aqui da Inglaterra, do Reino Unido, né? A primeira-ministra aqui, ó, Margaret Thatcher, conhecida como a Dama de Ferro, né? Ela nos Estados Unidos, e o presidente, né? O ator de Hollywood, Ronald Reagan, nos Estados Unidos, assume a presidência, e eles são as grandes figuras, né, desse modelo, desse novo modelo, que é a participação do Estado mínimo na economia, que nós chamamos de neoliberalismo, né, que é a não intervenção do Estado na economia. Essa não intervenção, não pensa que é igual ao liberalismo, tá? No liberalismo ele não tinha intervenção mesmo. Aqui, para os neoliberais, o governo vai entrar na hora que for necessário para evitar uma crise como aconteceu em 29. Para os neoliberais, o capitalismo industrial estava ameaçado pelas reivindicações trabalhistas, gastos sociais e excesso de impostos. Cortar os gastos sociais e manter uma dose de desemprego, o que barateou a mão de obra por causa da concorrência do pós-trabalho, foram algumas das soluções apontadas para eliminar esses obstáculos. Então você tem que ficar, né, agradando um, agradando o outro. Então você tem aqui o corte, né, de gastos sociais, é para poder ter um Estado um pouquinho menos atuante. Conforme o poder do Estado diminuía, uma nova onda de concentrações financeiras era formada. O objetivo era ampliar o controle de mercados ou disputá-los com maior competitividade. As empresas foram acompanhadas por organismos como o Banco Mundial e o FMI, né, que muitas das vezes você vai ver que esses organismos, eles são apenas para realmente difundir cada vez mais a ideologia neoliberal aí, com regras de empréstimos e tudo mais, né? Desde 2008, o mundo vem sendo abalado por uma crise internacional de proporções globais, com bolsa de valores, como os Estados Unidos e o Japão, atingindo picos violentos aí, né? Então, crises acontecendo cada vez mais. Novamente, o mercado financeiro, as indústrias e a população olham para o Estado esperando solução. Aqui no Brasil, nós vimos muito bem isso aqui, né? No final dos anos 2008, aí, entrando nos anos 2010, nós temos aí, né, a figura de um modelo de Estado olhando para o lado social, né? Já que muitos já não olhavam. E aí a gente encontra aqui no Brasil a figura aí do PT assumindo nessa época. Não esqueçam disso, né? Como esse modelo neoliberal deu muito mais atenção aos empresários, vai vir essa nova onda de presidentes, né, de diversos países. Aqui na América do Sul nós conhecemos isso aí como aquela famosa onda rosa, né, que seria governos sociais, né, dando um alívio aí com a instauração de políticas sociais para a população. Tá aqui, ó. Assim como a Europa só foi atingida mais fortemente pela crise a partir de 2011, países como o Brasil passaram a ter impactos maiores somente depois de 2013, deixando algumas interrogações sobre até onde vai a crise ou a respeito da melhor forma de solucioná-la. Certo? Nós passamos um tempo aqui, né, com o governo de bem-estar social, vamos dizer, entre aspas, né, com esse novo modelo da onda rosa, mas a crise, a partir de 2013, ela começou a se instaurar e ela ganha força
nos últimos anos aí de 2016 aí, quando você tem aí um modelo também que já não dá mais, porque não é à toa que o governo Dilma já estava capengando, né? Porque os empresários já estavam pressionando muito para que toda aquela questão social fosse diminuída também e os anseios dos empresários pudessem ser atendidos para que não acontecesse desemprego. Valeu? A aula de hoje é só isso. Qualquer coisinha que vocês precisarem, entre em contato e a qualquer momento estou voltando com nova aula. Valeu? Atividade vocês vão ter no portal de vocês, não deixem de visitar, tá? E a qualquer momento eu volto com uma nova aula. Valeu? Um abraço, fica com Deus, fui!